Na natureza, tudo tem o seu lugar. Então, quando respeitamos o lugar de cada coisa, tudo flui, tudo segue e tudo é leve. Nós precisamos estar atentos para saber qual é o nosso lugar. Porque quando nós estamos fora do lugar, a vida fica travada, a vida fica impedida, acontece uma série de complicações e fica muito difícil viver. Então, uma das leis sistêmicas que o fundador das constelações, o alemão Bert Hellinger, descobriu e nos ensinou é a ordem. Ele olhou para a natureza, ele contemplou a natureza e observou que na natureza tudo tem ordem. E quando nós olhamos para a cultura humana, para a socialização humana, nós observamos que as pessoas que estão fora de ordem encontram dificuldades para viver, seja dificuldades econômicas, amorosas, de relacionamento, ou dificuldades também na linha da saúde, do seu próprio corpo. E observamos também que as pessoas que vão para o seu lugar, que tomam o seu lugar, elas ficam livres, se sentem seguras, inteiras e a vida se torna leve e flui. No que diz respeito aos filhos e aos pais, nós observamos, e eu quero que você me acompanhe aqui no meu raciocínio, que os pais dão a vida aos filhos. Portanto, os pais vieram primeiro, são maiores, e os filhos vieram depois e são menores. Essa ordem não pode ser desfeita. Quando ela é desfeita, ela cria uma confusão. Quando o filho se torna maior do que os pais, isso é uma desordem. E toda desordem provoca consequências, sintomas e uma série de complicações das mais variadas possíveis. Portanto, para viver bem, temos que ficar no nosso lugar. Filho é filho, mãe é mãe e pai é pai. E ponto final. Quando cada um respeita o seu lugar, tudo fica ordenado dentro da família e assim tudo flui. Só que nós observamos que quando nós temos muitas carências ou quando a gente tem relacionamentos de fuga, fugindo, se escondendo e não resolvendo, nós acabamos criando uma confusão na ordem. Ou a gente vai para o lugar de alguém, ou a gente quer que alguma pessoa saia do seu lugar para vir para o nosso lugar e desordenamos tudo. Por exemplo, tem mães ou pais que querem que os seus filhos se tornem pais. Então, depois que se passaram alguns anos, os pais querem se tornar filhos dos seus filhos. Isso não funciona. Isso está desordenado. Ou, no caso que eu quero trazer aqui, é uma mãe que me procurou e ela estava tendo dificuldade com a mãe dela, porque ela adotou a mãe como se fosse a filha dela, mais uma filha. E parece que isso não é tão raro. Parece que tem sido muito comum que algumas mulheres, especialmente as mulheres que são muito cuidadosas, acabam cuidando da mãe mais velha, idosa, como se fosse também uma filha. Mas nós precisamos entender que nós podemos cuidar, podemos ajudar, mas não precisamos sair do nosso lugar. Cuidamos sendo filhos, ajudamos sendo filhos. O fator de ajudar, de ter um pouco de dinheiro para ajudar,
de ter um pouco de força ou de mocidade para ajudar os pais que estão velhos, não nos tira do lugar de filhos. Portanto, podemos fazer tudo e devemos, inclusive, ajudar os nossos pais quando podemos ajudar, mas continuamos sendo filhos. Não nos tornamos nunca pais dos nossos pais. Uma outra realidade é que algumas mães, elas depositam nos filhos uma afetividade enorme, exacerbada. Nós sabemos que as mães amam os filhos mais do que tudo e que esse amor é bonito. É bonito, eu acho lindíssimo e muito importante. Nós, filhos, queremos ser amados pelas nossas mães, pelos nossos pais e por todo mundo. Mas quando a mãe ela vive do filho como única fonte para o seu alimento afetivo, aí fica complicado, porque o filho se torna o sustento afetivo da mãe. Então a mãe chega a falar: o meu filho, a minha filha é a minha vida. Eu vivo pelos meus filhos. Sem os meus filhos, eu não tenho nenhuma motivação para viver. Então, é como se os filhos fossem responsáveis pela vida dos pais, ou da mãe nesse caso. E os filhos não são responsáveis. Os filhos não nasceram para sustentar a afetividade da mãe ou do pai. Então, as mães, os pais devem amar os seus filhos, mas também devem ter outras fontes de alimentação afetiva e de amor, principalmente a fonte do casamento. Porque às vezes o casamento está em crise e você desloca do casamento que deveria resolver, amar e ser amado, para jogar tudo para os filhos. Aí fica uma dependência afetiva, amorosa dos filhos, e isso é doentio, porque quando os filhos tiverem que ir embora, quando os filhos tiverem que olhar para o mundo e seguirem, eles vão ficar com pena e com dó da mamãe ou do papai, porque se eu vou sair, eu vou acabar com a vida deles. E então alguns filhos não têm coragem e ficam presos nesse enlace entre filhos e pais, entre filhos e mães. Portanto, é muito bom que os filhos experimentem a liberdade e os pais possam dizer para os filhos: você está livre, nós amamos você, mas você não nasceu para ficar preso a nós. Você pode tomar o mundo, porque o mundo está aí à sua frente para você viver e se realizar. Portanto, os filhos não devem olhar para trás, como se tivesse que pagar uma conta com os pais. Os filhos devem ficar livres. Filhos que ficam olhando para trás, eles não olham para o mundo e ficam presos nessa relação afetiva desequilibrada. Então, os pais, quando estão seguros, os pais, quando são maduros, os pais, quando são resolvidos, eles deixam os filhos livres e podem dizer: meu filho, pode seguir, pode estudar, pode casar, pode mudar de país, pode seguir, pode ter o seu sucesso. Você não precisa ficar aqui do meu lado porque eu me resolvo aqui com a minha vida. Então, menos dependência é mais liberdade. Dentro das constelações familiares, nós olhamos que muitas pessoas perdem o time do sucesso na vida, da prosperidade, porque ficam nessa prisão, querendo voltar para socorrer os pais. Como eu falei, nós podemos ajudar os pais sempre, mas temos que ter uma liberdade de construir a nossa própria vida, porque os pais têm a vida deles e os filhos têm a vida deles.
Portanto, menos carência, menos dependência, mais autonomia, mais liberdade, mais coragem para seguirmos adiante. Eu sou Josafá Moraes, eu sou teólogo, estudei teologia, exerci o sacerdócio por 20 anos e hoje eu sou constelador familiar e ajudo as pessoas nesse caminho de sabedoria e maturidade. Se você precisa fazer a sua constelação, a sua terapia, aqui embaixo tem os meus contatos. Entre em contato e seja bem-vindo a este incrível caminho de crescimento. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, porque aqui tem bons conteúdos que ajudam no seu desenvolvimento e no desenvolvimento de muitas pessoas. E ativa o sininho aqui em cima para receber as notificações de todos os meus vídeos. Muito obrigado. Que esse entendimento possa nos ajudar a crescer, a libertar, a avançar, a se realizar na vida. Avante com o amor.